Alehem. Que o Eterno, Santo, Todo-Poderoso, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, possa estar sobre cada um de vocês, vos abençoando, vos guardando, vos dando graça. Que o Santo, o Todo-Poderoso, possa alcançar cada um de vocês, vocês que são dos seus lares, que não foi possível chegar aqui, que o Senhor também te abençoe e te contemple aí onde você está. Que as bênçãos também sejam sobre as vossas vidas. Santos, né? Baruch Hashem. Morrer pela boca. Um dos conceitos judaicos mais importantes que nós carregamos, que é um conceito que, se eu fosse falar em hebraico, eu diria Lashon Hara. O que é um Lashon Hara? Hara é mal. Lashon é língua. Eu tenho que ter um Lashon HaKadosh. Um Lashon Kadoshim. Uma língua santa, santíssima. Eu não posso ter um Lashon Hara. Porque o Hara vem do mal. Do lado negativo. Trevas. Para eu manter o meu conceito de Lashon Kadosh, de uma língua sagrada, eu tenho que medir o que eu falo, pensar o que eu falo. Não posso prometer e não cumprir. Se eu disser para você, me espera aí que amanhã, às 10 da manhã, eu estou na sua casa, e eu não fui, eu cometi um roubo. Se você conhecer a Bíblia oral, chamada Talmud, que é a Bíblia que Adão Kadimon, o primeiro homem, foi criado lá no Gan Eden, ele não tinha a Bíblia escrita. Você leu, mas não entendeu. Está escrito que o Eterno descia na virada do dia. Mas descia para quê? Para conversar? Bater papo? Jogar a conversa fora? Fofocar? Deus me livre de falar uma coisa dessa. Descia para ensinar a Adão as regras de caráter, de conceito, de vivência. Então ele aprendeu a palavra oralmente. Então a Bíblia era oral, que hoje ela se chama Talmud. O Talmud tem 66 livros, que é a explicação de cada versículo dos 5 primeiros livros. Então os 5 primeiros livros, que é chamado Torá, tem 66 para explicar versículo por versículo, que é o que Adão aprendeu. Então vamos lá, um dos maiores perigos que nós temos é a nossa boca. E então, eu creio que Hashem, o Santo, me deu esse tema, morrer pela boca. Coloquei um peixinho fisgado ali, porque o primeiro que morre pela boca é o peixinho, né? Olha lá. Livro de Irmeiahu, Jeremias, capítulo 2, versículo 30. Kohelet, que é Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5. Livro de Matitiahu, capítulo 12, versículo 37. Vamos entender um pouco desses conceitos, o que o Eterno está nos ensinando para que entendamos e pratiquemos. Ok? Vamos lá? Vamos compreender um pouco melhor o que é isso aí? Livro de Kohelet, Eclesiastes 5:5. Está escrito o seguinte, olha que versículo, preste atenção. Como que alguém vai entender um versículo desse se não tem quem ensine? Tem N interpretações se você ler aquilo. Olha o que está escrito. Não permita que sua boca cause mal à sua carne. E não diga ao anjo que foi um erro. Por que motivo se iraria Hashem com o que você diz e destruiria ele aquilo que você fez? Difícil, um texto difícil de interpretar, de entender e de praticar. Então vamos tentar esmiuçar esse texto para que você saia daqui hoje entendendo e vivendo, praticando, para que a sua vida tenha uma mudança. Olha o que diz a respeito desse versículo
lá no Talmud, na Bíblia oral, Talmud Yerushalayim, o livro Yerushalayim, Hagigah, capítulo 2, versículo do 1 ao 9, diz o seguinte: o que é um Talmud? Os mestres, há 3.400 anos, vêm estudando os versículos, e eles vêm trazendo traduções, há 3.400 anos, e vêm colocando isso. Ela era oral, até uns 1.000 anos atrás. Aí eles viram que não dava mais para a tradição ser passada de filho para filho, oralmente. Começou a se perder muitos conceitos. Então, o que era oral passou a ser escrito, tá? Diz o seguinte, o Talmud, a Bíblia oral, explicando, um sábio explicando sobre esse versículo. Certa vez um indivíduo viu os filhos da Torá e disse: até a explicação é difícil. Eu tenho que explicar a explicação. Você vê como que não é brincadeira a coisa. Certa vez um indivíduo viu os filhos da Torá e disse: o que esses sentados estão fazendo aqui? A profissão deste é pedreiro, a profissão deste é carpinteiro, a profissão deste é caçador, a profissão deste é alfaiate. Quando eles ouviram isso, deixaram a professora e foram embora. Vamos traduzir o que o sábio tentou explicar. Não permita que a sua boca cause mal à sua carne. Então, ele está dizendo que um certo indivíduo entrou numa onde? Para ele ver meninos, para eles verem estes sentados. Olha o termo que foi usado aqui, ó. Estes sentados. Estão fazendo o que aqui? Esses sentados significa jovens, adolescentes, dentro de uma yeshivá, dentro de uma escola de Bíblia, de Torá. Ele entra dentro de uma escola, um certo homem, tem o nome dele, eu não quis citar, para não cometer o Lashon Hara, porque se eu citar o nome da pessoa, você já peca. Então esse certo indivíduo entra numa escola, e ele vê os meninos sentados e pergunta: o que esses meninos estão fazendo aqui? O que esses sentados estão fazendo aqui? O que eles estavam fazendo lá? Estudando Torá. E qual que é o conceito judaico? Se eu estudo Torá, eu entendo pelos sábios e pelos meus antepassados, pelos meus patriarcas, qual que é a nação mais próspera da terra? Alguém sabe? Israel. Se os judeus saírem dos Estados Unidos, a América quebra. Se os judeus saírem da Inglaterra, a Inglaterra quebra. Se os judeus saírem da França, a França quebra. Os homens mais milionários da terra são judeus. Você porque não sabe a quantidade de judeus que são empresários no Brasil. Alguns vocês sabem aí, o Silvio lá, alguma coisa, do domingo lá, aquele rapaz, sabe? Mas tem milhares, milhares e milhares. Aliás, você pode ser um judeu e não está sabendo, né? Porque a cada 10 brasileiros, 4, 5 aí são erudis, são judeus. Quem já fez exame de sangue aí, fez o DNA, já constatou que é. Por quê? Porque ensinaram para você que o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, era português, e você acreditou. Olha como que é uma coisa. Olha como as coisas são transmitidas, recebidas, mal interpretadas e todo mundo, amém. Mas Pedro Álvares Cabral é judeu. Disseram que os portugueses pegaram as caravelas e vieram descobrir o Brasil. Primeiro, o português não tinha caravela. Portugal estava numa situação complicada naquela época. Era a época da Inquisição. O país estava passando por problemas. Mas quem tinha as caravelas? Os judeus. Quem eram os capitães? Judeus. Quem eram os marinheiros? Judeus. Aí os judeus descobrem o Brasil e eles contam uma historinha para você que foi português, Portugal. Você acreditou? Você saiu da escola acreditando nisso? É porque hoje, se você pegar livros que vão te explicar quem é quem... Ah, onde eu vou achar isso? Eu tenho, na minha biblioteca tem. Pode pegar comigo que eu te empresto. Não empresto para ninguém, mas vou te emprestar. Esse eu empresto, faço questão. Mas te falaram isso. Quando meu avô garimpava diamantes aqui no Rio Canoas, vovô falava assim para mim: tá vendo esses cascalhos tudo aqui revirado do lado de fora do rio? Sim, vô, foram os bandeirantes. Bandeirantes.
Esses bandeirantes vieram garimpar aqui no Rio Canoas, aqui em Claraval. Os bandeirantes, quem são esses camaradas? Quem são os homens que mais entendem de diamante? Judeu. Judeus estavam garimpando aqui. E quantos desses não ficaram por aqui e tiveram filhos aqui? Então entenda, esse conceito, ele está inserido em nosso DNA. Mas não te contaram essa história. Te contaram outra diferente. Então você viu que você vive num mundo fake, né? Você pensa que sabe alguma coisa. Então olha lá uma coisa, ó. Esse indivíduo entra numa yeshivá, numa escola, e olha para o menino e fala, esse é pedreiro, esse é alfaiate, esse é carpinteiro, esse é isso, esse é aquilo. Os meninos levantam, se revoltam e vão embora. O que quer dizer isso? Começa-se o comentário do Talmud. Certa vez um indivíduo viu os filhos da Torá. Cadê os meninos agora aqui dessa sinagoga? Cadê eles? Os pequenininhos que não entendem estão tendo aula na linguagem deles lá embaixo. Os maiores, que já entendem um pouquinho, estão na sala de aula lá embaixo entendendo Torá. Ontem eles estavam entendendo Parashá. Se ontem não, porque teve um evento lá embaixo, no Shabat eles estão entendendo Torá. Eles estão crescendo dentro do contexto judaico, dentro do contexto bíblico, por assim dizer. Então, quando ele disse isso, ele zombou e desacreditou da capacidade daquelas crianças. Então, veja só uma coisa. Eu sempre bato numa tecla. Eu não preciso ser um engenheiro para ser bem-sucedido. Eu não preciso ser um cirurgião para ser bem-sucedido. Eu não preciso ser um matemático para ser bem-sucedido. Eu posso ser um matemático, posso ser um cirurgião, mas isso não garante o meu sucesso. Porque tem muito arquiteto aí, tem muito engenheiro aí, tem muito dentista aí, trabalhando em escritório de contabilidade. Eu conheço. Então não é o diploma que fez o cara ser bem-sucedido. Concordam comigo? Um conceito que nós esquecemos é que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas temos homens aí que não procuram o reino e são bem-sucedidos. Isso é uma lógica da humanidade. Isso precisa ser dessa forma. Mas também o que o rei Davi, Melech Davi, o que o rei Davi perguntou um dia para Hashem? Por que eles são bem-sucedidos? Por que eles têm tanta riqueza? Por que eles têm e nós temos tanta dificuldade de alcançar? E o Senhor disse para ele, David, eles e o que eles têm estão reservados para o fogo eterno. Como você pode se preocupar com isso? Ou se comparar a isso? Então, partindo disso, nós fazemos a seguinte questão. O seu filho que está nessa carrala, aqui ele tem a oportunidade de cantar, de tocar instrumentos, ele tem... Olha o menino que restou chamar. Quantos anos tem? Quantos anos você tem? 14 anos recitando aqui Deuteronômio 6:4. Devarim 6:4. A oração oficial de um judeu, que tem que orar 2 vezes no dia, no mínimo. Pela manhã e à noite. Então, um menino de 14 anos, o Rogério fez o olê, fez a leitura da porção da Torá, no português e no hebraico. Nossos filhos estão aprendendo o quê? O Henrique domina toda aquela área ali. O Jorge explicou para ele. Quantos anos tem o Henrique? 14 anos. Ajuda aí, galera. Ajuda. Uma criança ontem estava de kippah e talit. Quando a Rebsen foi pedir para ele de volta, ele falou, não, quero ir embora com ele. Não quero tirar mais. Se alguém pensa que isso aqui é um enfeite, não é um enfeite. Isso aqui é tudo codificado. Então tem um porquê que usa isso. Existe uma santidade em tudo. Judeu não enfeita, não usa algo porque é bonito, porque é interessante. Então olha lá, quando ele faz essa crítica, quando ele faz esse comentário que esse é pedreiro, é profissão, esse é carpinteiro, ele é caçador, eles podiam até ser pedreiros, podiam até ser caçadores, podiam até ser alfaiates, podiam até ser qualquer outra profissão.
só não deveriam deixar de estudar Torá. E Yeshua era o quê? Carpinteiro. Mas daqui a pouco a sua mãe procura a criança, que estava numa peregrinação, voltando para a cidade. Eles tinham subido a Jerusalém por motivo da festa, e de repente sentem falta do garoto. Procura daqui, procura dali, você viu o Yeshua? Você viu? Não, não vi, vamos voltar. Volta em Jerusalém, onde está o menino? Está na sinagoga ensinando os mestres da Torá. Ele era carpinteiro, mas com 5 anos de idade ele estava numa yeshivá. Ele foi para a yeshivá. O tempinho que ele tinha de folga, talvez o sábado, o shabat não, porque estava na sinagoga, mas no domingo, ou uma folguinha que o pai dava, talvez ficava trabalhando só de manhã, mas passava o dia inteiro na yeshivá. Como que um menino, um garoto de 12 anos, que estava na época do seu bar mitzvah, que é 12 anos, o menino se emancipa, dentro do conceito da Torá, do conceito judaico, ele tinha passado pela emancipação dele dos 12 anos, e o menino estava dando aula para os mestres. Alguém pode dizer assim, mas Yeshua era divino. Eu já vi pregadores falar assim, Yeshua era 100% homem, 100% Deus. Eu queria que esse cidadão pegasse uma garrafa de refrigerante, cheia até na boca, com 100% de refrigerante, e pusesse para mim lá dentro 100% de água. Ou ele faltou dessa aula de matemática, ou ele não entendeu que não cabe 200% em onde cabe 100%. O que poderia acontecer é ele esvaziar a garrafa por 50% de refrigerante e 50% de água. Mas quantas vezes eu já vi gente pregar, Yeshua era 100% Deus, 100% homem. Outra coisa, se ele fosse 100% Deus, seria muito ruim, não seria não? Porque ele disse assim, tem de bom ânimo. Eu, Deus, venci o mundo. Vocês, homens, fraquinhos, vão vencer também. Não está meio ilógico o negócio? Não está assim meio fora da matemática? Para ele fazer essa comparação e dizer assim, vençam as tribulações. Eu fui perseguido, vós sereis também. Por amor de mim, vocês serão perseguidos e levados à morte. Mas ele foi perseguido e ele foi levado à morte. Então seria muito estranho ele ser 100% Deus. Então ele era 100% homem. Tinha sono, tinha fome, tinha dores. Estava lá no jardim do Getsemane, orando, clamando, suou gotas de sangue. A dor foi tão intensa que ele sabia que ia para o madeiro. Ia ser traspassado. A dor ele já estava sentindo a dor antecipadamente. E ainda está escrito que os nossos pecados repousariam sobre ele. Ele carregou sobre si as nossas dores. Só se você não está entendendo o processo. Mas como homem, como Deus, a hora que aquele soldado romano enfiou a lança no seu lado, furou ele falava assim pro cara, se ele quisesse. Você está perdendo seu tempo com essa lancinha sua aí. Pode furar para todo lado, eu sou Deus, vou descer daqui agora. Mas não era esse o propósito. Não era essa o projeto que Hashem, o Eterno, tinha programado, projetado. Então o filho pode ser o que for, ele pode ser um pedreiro, ele pode ser um carpinteiro, ele pode ser um caçador, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que eu estivesse lá num conceito cristão desde que eu nasci, o meu pai sempre estudou, meu pai é um teólogo, Baruch Hashem por isso, bendito seja o Senhor por isso, e ele me ensinou a vida toda as escrituras. Tudo que eu tinha dúvida, eu sentava e falava, por que isso? Por que aquilo? Eu já sou judeu. Eu não sabia que era, mas sou judeu, de sangue. Porque o judeu tem um conceito com ele. Tudo você tem que perguntar por quê. Então quando você chega num lugar, você não vai caindo de alegre, não.
Conversa que nós tivemos agora mesmo. Você não vai frequentar um lugar, que bonito. Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu desde criança perguntava para meu pai, por que, pai? Por que que existe Deus? Por que está escrito? Por quê? Como que é isso? Por quê? Por quê? Papai sentava comigo e já pensava, eu acho. É hoje. E aí tinha época que ele falava assim, você vai viajar comigo. Eu ficava uma semana na estrada com ele. Imagina eu tagarelando do lado do papai. E eu não podia falar de namorada para ele. Porque ele me dava uma voadora. Eu tinha que falar de palavra. Pai, como é que é isso? Pai, como é que é aquilo? Eu fiz teologia, filho, com 7 anos. Com 17 eu já era teólogo, doutorado. Porque o homem me ensinava tudo. Pensa você que eu não tive dúvidas na minha vida? Eu estava sentado aí na nave da congregação. Quantas vezes passou pela minha mente e me disse, por que isso? Por que aquilo? Por que está sendo falado isso? Tem algo faltando, tem uma lacuna aberta aqui. E é este conceito que está ensinando aqui, ó. Não permita que a sua boca cause mal à sua carne. E não diga ao anjo que foi um erro. Por que motivo se iraria Deus com o que você diz e destruiria ele aquilo que você fez? Se você anda corretamente, por que ele destruiria alguma coisa na sua vida? Por que ele não permitiria que as bênçãos chegassem até você? Por que as destruições vêm sobre a nossa vida se nós estivermos andando dentro do conceito correto? Se alguma coisa vem, se alguma retaliação vem, se alguma prova vem, se alguma dificuldade vem, se atente. É o Eterno mostrando que você não está trilhando corretamente o caminho que devia trilhar. Então os meninos podiam ser carpinteiros? Sim, perfeitamente. Mas nada impede que eles fossem mestres na Torá. E o judaísmo ensina o seguinte, se você conhece a verdade, é aquilo que Yeshua falou. Conhecereis a verdade. E a verdade vos te liberta da religião, te liberta dos erros financeiros, te liberta das mentiras. Porque se você andar na palavra, quando alguém chegar e mentir para você, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus que está dentro de você, ele já diz para você, cuidado, tem problema aí. Você tem que ter sensibilidade, elevação espiritual suficiente para isso. Então ele cometeu um erro gravíssimo, que ele zombou em uma situação que poderiam ter saído muitos mestres daqui dessa yeshivá, e se perdeu tudo, porque ele cometeu uma falha através de uma fala, uma frase, perdeu uma sala inteira de alunos através da boca. Por isso que o tema da noite é, você pode morrer pela boca. Por quê? Esses meninos se perderam, segundo o que está aí no Talmud. Se afastaram da Torá, da palavra do Eterno. Eles eram filhos da Torá. Quem vai pagar por isso? O cidadão que abriu a boca na hora errada para falar o que não lhe convinha, porque nem era seus filhos que estavam lá, não era da parte dele, não havia necessidade dele falar, falou errado na hora errada. É quando você chega num lugar, tem alguém cometendo uma fofoca, cometendo um lashon hará, e você entra no meio e fala, não é possível, eu já imaginava. É um tiro no pé, isso é uma desgraça. Se você chegar num lugar, tem alguém falando de alguém, ou você chega e fala, galera, que dia lindo, olha que sol maravilhoso. Se estiver chovendo, você fala, que chuva linda, muda de assunto. E se o pessoal não parar, você fala, eu já estou atrasado. Seja esperto, sai correndo. Língua maldita, você sai correndo. A punição é sem chance. Se alguém falar assim, mas por isso que Yeshua disse que, ou melhor, por isso que o pessoal diz que a lei não está mais ativa. Se a lei não está mais ativa, o que nós vamos fazer com o livro de Gálatas? Que lá no último capítulo, se me falha a memória, no capítulo 6, se não me falha a memória, está escrito, aquilo que semeares, certamente colherás. Se tudo é bênção e tudo é graça,
Eu posso semear o que eu quiser, que eu só vou colher graça. Mas se esse livro estiver correto e ele está no Novo Testamento, na Brit Hadashah, e lá está escrito: aquilo que semeares certamente colherás, pecou, paga. Olho por olho, dente por dente, está mais ativo do que nunca. Quer ver uma lei que você deixa uma pessoa louca? Você trava ele. Você quer deixar um cristão travado? Fala para ele que a lei de olho por olho, dente por dente está funcionando. Ele vai falar: misericórdia, não é possível. É possível. Se eu fizer um midrash, vamos fazer um midrash? Correlação do olho por olho, dente por dente? Aquilo que semeares, certamente colherás. Plantou milho, olho. Plantou manga, olhe, olho por olho. Plantou bênção, olho por olho. Viu como é uma questão de interpretação? Aí nós entendemos errado a vida inteira e tentamos viver no errado. Vamos em frente? Vamos entender melhor, que eu estou terminando. Livro de Kohelet, Eclesiastes 5,5 diz: não permita, que a sua boca cause mal à sua carne, e não diga ao anjo que foi um erro. O que quer dizer ao anjo que foi um erro? Vamos ver se alguém sai bem dessa aí. Olha, eu falei que o versículo é difícil de entender. O que quer dizer ao anjo que foi um erro? Aqui está falando de um malar? Está falando de um mensageiro, de um anjo? Aqui está falando de um anjo. Não diga ao anjo que foi um erro. É isso que está falando aqui? Como é que você vai falar para o anjo? Ô anjo, chega aí. Eu cometi uma falha aí, viu? Desculpa aí, fala pro mestre lá em cima que o negócio tá ruim pro meu lado. O anjo? Como assim? Você conversa com o anjo? A palavra te proíbe a falar com o anjo. Você só pode falar com o Eterno. Nem com Yeshua, nem com Jesus você não pode falar. Não é permitido. Aquilo que pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos darei. Que pedir a quem? Ao anjo? A mim? Disse Yeshua. A quem? Você dirige a palavra a quem? E como é que o versículo está dizendo? E não diga ao anjo que foi um erro. O anjo é o líder da Kahal. O que está escrito no livro de Apocalipse? Que se chama, no original, Rit Galut. No livro de Rit Galut, chamado Apocalipse, está escrito: eis que eu tenho as 7 estrelas na minha mão. São 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas, 7 comunidades messiânicas, 7 estrelas, 7 anjos, 7 líderes. Não chegue para o seu líder e diga para ele: cometi um erro, eu não entendi. Lute para não chegar nesse ponto. Errar, erramos. Mas aqui está falando de coisas mais graves. Não procure o anjo. Não diga ao anjo: foi um erro. O que diz o Talmud Shabbat? Olha lá, no livro Shabbat, capítulo 32, parte B, está escrito assim, não deixe a sua boca fazer promessas, pois se não cumpri-las, elas podem ser motivo de seus filhos saírem precocemente do mundo. Não entendi o que o senhor está falando. É muito bruto, né? Não está entendendo porque é muito bruto. É muito forte, né? Com força. Conforme a promessa que você fizer e não cumprir. O Talmud está dizendo o seguinte: cuidado, um filho seu pode partir antes da hora.
Sim, a Jéssica está me relatando, tinha que dar um microfone para ela, né? Porque ninguém está ouvindo ela na live. E ela está me relatando, e muita gente que está online, ela está me relatando que ela tinha feito uma promessa ao Eterno. Aí, de repente, você não cumpriu. O Senhor levou uma pessoa na sua casa. Você nunca viu na sua vida a pessoa. Aqui que mora a Jéssica, chegou na porta perguntando se era lá que você morava, que era você que morava lá. E a pessoa disse o que para você? Ela começou a falar em mistérios. Ele começou a falar em mistérios e falou assim: filha, você me fez uma promessa. E falou qual era a promessa. Você me fez um pedido. E se eu cumprisse esse pedido, você me disse que não faltaria mais da igreja. E já faz 3 meses que você não vai. Então, se você continuar a não cumprir a sua promessa, eu vou tirar a vida do seu filho. Olha que profecia boa, hein? E, na verdade, o pedido que eu fiz em oração, eu era muito nova, muito inocente. Eu tinha feito uma oração pedindo que o meu filho fosse saudável e bonito. E se isso fosse possível, que ele não nascesse com nenhuma deformação, que fosse tudo bem, porque eu tive muito problema na gestação várias vezes, eu nunca mais ia faltar da igreja. E a Hashem concedeu. Arthur nasceu perfeito. E eu parei de ir na igreja. Um dia eu não ia porque estava muito frio, no outro dia eu não ia porque estava com o nariz correndo, no outro dia eu não ia, sempre dando desculpas. Perfeito. Só que nunca vocês façam isso que ela fez, tá bom? É que nós não conhecemos tão bem. A Jéssica foi criada dentro do conceito bíblico, eu ensinei ela desde criança. Só que muitas coisas eu orei muitas coisas erradas. Mas você veja, é esse conceito que ela falou. Então o Eterno, ele não brinca. O Eterno não brinca. A sua palavra não tem barganha, não tem negócio. O que é fazer uma promessa? Eu não vou falar isso para bater em ninguém aqui. Eu sempre falei uma coisa e eu gosto de cumprir. Se você é obreiro nessa casa e eu tenho alguma coisa para falar com você, eu não mando recado. Ou eu vou na sua casa ou eu te chamo na minha, no meu escritório. Não tem conversa. Eu não fico mandando assim, comendo pelas beiradas. Isso não é coisa de homem. Então, a conversa comigo já é bem direta e objetiva. Então, eu não estou falando aqui nenhuma indireta para ninguém. Mas se você propôs a cantar, cante porque a batata vai assar. Se você propôs a tocar, você trata de pegar seu instrumento caladinho, vem aqui e toque. Se você se propôs a dançar, você vem e dança aqui bonitinho. E de cara bonita e mostrando os dentes ainda. Se você falou, Senhor, me abençoe financeiramente, que a minha parte financeira eu vou cooperar. Aí daqui a pouco cresce, fica poderoso, começa a ganhar muito. Ah, meu dízimo 5.000, não vou dar de jeito nenhum. Oh! Você é louco? Você é suicida? Ontem eu ensinei nessa casa que você não é, você não tem e você não pode. Tudo que você tem foi o Eterno que te deu. A capacidade foi Ele que te capacitou. A porta foi Ele que abriu. Você vai fazer gracinha? Não suicida. Fez a promessa e voltou atrás? E não diga ao anjo, eu parei de dizimar porque a correria, eu perdi o controle. É verdade. Não adianta eu chegar aqui, ou você está acostumado com aquele jeitinho. Irmãos, receba. Vai passar aqui o manto. Que manto? Vai passar aqui o açoite. Você vai tomar, aprender, apanhar até aprender. Manto? Manto você vai ter que chegar em casa. Puxa o manto até o pescoço, vai dormir. Que não tem manto não, irmão. Aqui o negócio mói. Então não adianta você chegar, eu não sabia. Que tá comigo há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, apanha aqui há quanto tempo? Vamos em frente. Vamos terminar. Ainda em Kohelet,
Quando fala lá, não permita que a sua boca cause mal à sua carne. Está falando aqui da minha carne, do meu dedo, do meu braço, da minha barriga? Está falando aqui do meu pescoço? O que está falando lá? Sua carne. O Talmud Shavuot 39a diz o seguinte: carne nesse versículo significa membros da sua família, como regra geral. Por todas as transgressões da Torá, o transgressor é penalizado sozinho. Mentiu? Você mentiu? Você paga. Você roubou? Você paga. Agora você prometeu e não cumpriu? A sua família paga. As outras transgressões, as outras leis que você quebra, você paga sozinho por ela. Por que eu vou pagar por você? Por que o filho vai pagar por você? Mas se você fez uma promessa a Deus. E promessa, viu? Oi. Conceito de promessa. Promessa não é você chegar e falar assim: Senhor, eu prometo que eu vou nas reuniões. Senhor, eu prometo que eu vou dar uma oferta na próxima reunião. Senhor, eu prometo que eu vou cantar no próximo final de semana. Não. Promessa é o seguinte: Pastor Carlos, o senhor pode ministrar para mim a semana que vem? Pode? Está prometido, acabou, morreu, selou. Não tem volta. O senhor já não tem saída mais. A promessa recai sobre a família. Se a esposa prometeu e não cumpriu, paga ela, o marido e os filhos. Os outros pecados, você paga só você mesmo. Plantou, colheu. Você paga sozinho. Mas, esse especificamente, detonou, não tem saída. E o transgressor é penalizado sozinho nos demais pecados, nos demais erros. Porém, em relação às promessas não cumpridas, ele e sua família podem ser punidos com a própria vida. Ser punido com a própria vida, o conceito judaico também ensina uma outra coisa. Deixa eu esclarecer isso. Quer dizer que se eu não cumprir a promessa, eu vou para a sepultura? O que é vida no judaísmo? Vida é alegria. Vida é paz, shalom. Vida é você comer o necessário. Vida é você ter o seu sustento diário, o seu pão de cada dia, o seu dinheiro necessário para cada dia. Quando fala pagar com a própria vida, pode ser literal, mas também pode ser que você não vai ter o sustento naquele dia, pode te faltar muita coisa, porque a penalidade pode ser muito grave, pode perder a saúde, pode ficar doente por alguns dias, um dinheiro que você tinha para fazer um investimento vai tudo para a enfermidade. Isso é vida. Perdeu uma vida. Porque o que é a nossa vida? É você poder levantar, ver seus filhos com saúde, a esposa com saúde, você com saúde, você ir trabalhar e voltar à tarde, todo mundo está feliz com saúde. É você poder sair, voltar, entrar, sentar e comer. Se você comer um arroz bem feito, eu estou falando por mim. Eu não posso ensinar aqui o que eu não vivo. Se eu fizer um arroz lá bem feito, ou ela fizer para mim, ou eu fizer, irmão, não precisa ter nada. Se tiver uma gota de limão, uma gota de pimenta, que prazer que eu tenho. Então você tem que ter prazer em poucas coisas, não precisa ser muitas coisas. Você não precisa de luxo para ter prazer. Você tem que saber desfrutar os prazeres nas mínimas coisas. Isso é vida. Porque se você começar a almejar as grandes coisas, você nunca vai ter prazer nas pequenas coisas. Isso é um conceito judaico. Ok? Coloque em prática que você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Então, cuidado. Porque, cuidado. Então, eu evito afrontar minha esposa. Eu evito ter atrito com ela. Porque ela é a minha carne. Então, o que acontece? Vamos tentar viver de forma que não façamos promessas, que não façamos compromissos com as coisas do eterno, porque é sério o negócio aqui dentro, aqui não é brincadeira, é sério, para que não nos submetamos a essas penalidades, ok? Então vamos em frente para nós terminarmos. Isso. Para você entender melhor, Yirmeyahu, Jeremias 2,30 diz assim, é um midrash, correlação, um versículo está ligado ao outro, uma correlação, um midrashim.
O Midrash diz o seguinte, a correlação diz o seguinte: golpeei o seu povo em vão. Eles não recebem a correção. Olha o que o Eterno disse. Olha que versículo difícil também de entender, ó. Golpeei o seu povo em vão. Deixa eu traduzir melhor. Vocês apanham sem, vou falar um termo mais aminerado. Vocês apanham sem precisão. Não precisava apanhar. Vocês sofrem sem necessidade. Não precisava sofrer. Então ele está dizendo assim, ó, eu bato no seu povo em vão. Olha o que o Talmud Ketubot, lá no capítulo 72, parte A do versículo 15, diz o seguinte: a frase em vão significa para assuntos causados por palavras vãs, significando o que você fez um voto e não cumpriu. Começou a cantar e parou, começou a dançar e parou, começou a dizimar, parou, começou a servir como um obreiro na casa. Tem dia que o Vilmar, que lidera os obreiros, tem dia que ele fica aqui procurando quem que vai pôr na portaria. E Yeshua era um judeu, um rabino. Shaul Shalia, Paulo, judeu. Marcos, judeu. Lucas, judeu. Matitiahu, judeu. Yohanan, judeu. Não tem gentil na Bíblia. Judeu. Ou você é judeu de sangue, de DNA, ou você é aquele judeu que Paulo ensinou, que Shaul ensinou. Se você não está circuncidado no seu prepúcio, na sua genital, no seu órgão sexual, que é a aliança de Abraham, do nosso patriarca, o primeiro Yehudi, o primeiro judeu, se você não é um judeu de sangue, você não precisa de fazer a circuncisão no prepúcio. Mas aí Shaul, Paulo ensina o seguinte: não precisa circuncidar o prepúcio, mas você precisa circuncidar o quê? O coração. Circuncidais o vosso coração. O que é circuncidar o coração? Fazer aliança com a palavra do Eterno, que ela tem que estar no seu. Isso é aliança. Isso é Brit. Brit, aliança. O judeu faz a Brit Milá, que é a aliança no prepúcio. Mas você, se você não é um judeu, mas você é de coração, você tem que ter a Brit aqui, no seu coração. Entendeu isso? Então, olha só. Você começou a ensinar, parou. Começou a cuidar de crianças, parou. Então, vamos terminar. Terminamos mesmo agora. Livro de Correlete. Não fale de modo impulsivo. Não se apresse em dar voz às suas palavras diante de Deus. Pois Deus está no céu e você na terra. Por isso sejam poucas as suas palavras. Se você sentar com um judeu ortodoxo, mais radical, vai ser difícil você arrancar uma palavra dele. Quando eu comecei a conviver com eles, eu comecei a estranhar muito, porque eu falo, né? Eu sou um judeu meio desvirtuado, né? Falo pra caramba. Agora eu estou contendo minha língua dentro da boca, estou diminuindo. Quanto mais eu falo, maior a margem de erro. Fala menos, promete menos. E o livro de Matitiahu diz: ó, quando você chegar lá na eternidade, porque por suas palavras, não. Na eternidade você tem que chegar resolvido. Ninguém parte devendo. Ou chega resolvido para descer ou para subir. Subir para onde? Para o céu? Não, subir lá para Jerusalém. Tá bom? Ok? Porque por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras vocês serão... Pronto. O estudo da noite é simples. Cuidado para não morrer por vossas bocas. Porque pela boca você pode ser salvo e pela boca você pode ser condenado. Salvo por pouco falar. E condenado por falar demais e errar no falar. Principalmente se começar a falar muita besteira. Baruch Hashem, bendito o nome. Amém? Amém. Que o santo, bendito seja, vos faça compreender, entender
e praticar tudo que foi ensinado nesta noite. Beshem Yeshua HaMashiach. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Is Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.